Pronto, à vontade, Luiz. Deixa eu transmitir aqui. O Natan e Gustavo falou que vai sair da aula e vai entrar. Você Aí aceita, hein? demorou. Então, vamos dar início agora a outro GD. O GD passado quem apresentou foi o Gabriel, ele passou a parte de taquicardias de QRS estreito. Agora eu vou dar continuidade abordando taquicardias de QRS largo. Nessa imagem inicial, é importante a gente frisar, inicialmente, que tem essa subdivisão de QRS estreito e QRS largo. Sendo que o QRS largo ele é caracterizado ali por um complexo QRS que dura mais do que 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos. Na prática, o que mais acontece quando está tendo um QRS largo e uma arritmia é uma taquicardia ventricular, como está mostrado aqui nessa parte epidemiológica. 81% das arritmias com QRS largo são taquicardia ventricular. 14% vão ser taquicardia supraventricular com condução aberrante, ou seja, o paciente ele tem um bloqueio de ramo prévio, seja bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, mas surgiu uma taquicardia nesse paciente com aberrância. Então, ela é caracterizada como uma TPSV. E os últimos 5% são TPSV com condução anterógrada, pela via acessória. Um exemplo seria ali a síndrome de Wolff-Parkinson-White com taquicardia associada. Aqui são as principais causas da taquicardia ventricular, os principais fatores etiológicos, sendo que é importante a gente ressaltar principalmente a parte da miocardiopatia isquêmica. É bastante comum pacientes infartando ali como complicação ter uma taquicardia ventricular associada. Importante também citar, em questão epidemiológica aqui da região nossa, muito importante mesmo, a parte da miocardiopatia chagásica. Outras miocardiopatias também podem cursar com taquicardia ventricular. Tem também a síndrome de Brugada, que é uma síndrome genética, que o indivíduo ali, ele cursa com um supra de ST, pode ser em formato ali da cela de cavalo ou barbatana de tubarão. E também podem ter outras causas, como QT longo, congênito ou adquirido, causas idiopáticas e outros tipos de cardiomiopatias. E quando a gente está diante de uma taquicardia com QRS largo, na emergência, e também durante ali um plantão, nós temos que aplicar os critérios, que são diversos critérios. Os principais ali seriam Brugada, Verequei, tem também o critério de Santos e também outros diversos critérios que eu vou citar agora. E por que a gente tem que aplicar esses critérios? Para exatamente diferenciar a taquicardia ventricular da taquicardia supraventricular com aberrância. Obviamente, na maioria das vezes ali, 80% das vezes vai ser uma TV. Só que tem que tomar cuidado para a gente não tratar errado ali o paciente. Então, inicialmente, o critério principal ali, que é utilizado na prática clínica é o critério de Brugada. Esse aqui são os critérios de Brugada. Eu quero frisar ali, principalmente, os 3 primeiros critérios, porque os critérios morfológicos ali são bem extensos, são características ali de BRD e BRE. Inicialmente, então, falando do primeiro critério, você viu ali um eletro de 12 derivações. Percebeu que o paciente ele tá tendo uma taquicardia com QRS largo. O primeiro critério, você vai procurar a presença de complexo RS nas derivações precordiais, ou seja, as derivações ali de V1 a V6. Se não houver a presença de complexo RS nas derivações precordiais, significa que o paciente está tendo uma taquicardia ventricular, como está mostrado aqui nessa imagem. Essa parte que a gente observa, o paciente ele mantendo uma taquicardia com QRS largo, nessas derivações precordiais, é perceptível ali que não tem como diferenciar a onda R da onda S, então não tem a presença de um complexo RS. Nesse caso aqui, é uma taquicardia ventricular. O segundo critério seria medir o início da onda R até o nadir da onda S. Essa imagem aqui é bem representativa disso. Se você medir o início da onda R até o nadir, que seria a parte mais profunda da onda S, e esse valor for maior do que 100 milissegundos, significa que provavelmente é uma TV. Beleza. Você aplicou o primeiro critério, deu negativo, o segundo critério deu negativo, você vai para o terceiro critério. O terceiro critério seria a dissociação atrioventricular. Porque na TV, os ventrículos, eles se contraem de forma independente dos átrios. Então, a onda P, ela aparece dissociada, como está mostrado aqui nessa imagem. Você vai olhar ali para todas as derivações e vai procurar ondas P dissociadas. Então, aqui a gente percebe no D2 longo que a onda P, ela está completamente dissociada do complexo QRS. Uma hora ela está caindo aqui no início do QRS, outra hora ela está caindo dentro do complexo QRS, e esse é o terceiro critério de Brugada. Se ele for positivo, significa que o paciente está apresentando uma taquicardia ventricular. Vocês têm alguma dúvida em relação aos 3 critérios de Brugada? Não? Tranquilo, então. Os critérios morfológicos, igual eu havia falado, eu não vou entrar muito neles, mas basicamente, se você perceber que o paciente no ECG de 2 derivações está tendo característica de BRE ou BRD, provavelmente o paciente está tendo uma taquicardia ventricular, uma taquicardia com uma taquicardia supraventricular com aberrância. Porque a TPSV com aberrância, o paciente ele já tinha bloqueio de ramo prévio. Então, se o paciente ele tem característica de bloqueio de ramo ou esquerdo ou direito, provavelmente está sendo uma TPSV com aberrância. E o segundo critério mais utilizado é o critério de Verequei. É um critério bem simples. O que eu quero que a gente frise aqui
são também esses três componentes aqui iniciais do critério de Verekey. O primeiro critério de Verekey seria a presença de onda R pura em AVR. Então, o critério de Verekey, você vai olhar ali para a derivação AVR. Se tiver R puro ou R inicial na derivação de AVR, o paciente está apresentando uma taquicardia ventricular. Esse é o primeiro critério. Se a resposta do primeiro critério for sim, o paciente tem uma ATV. O segundo critério seria onda R ou Q inicial maior do que 40 milissegundos. Então, seria ali uma onda R mais alargada, onda Q mais alargada. Se houver a presença desse critério, uma onda R ou onda Q inicial maior que 40 milissegundos, também é TV. E o terceiro critério que a gente tem que saber aqui de Verekey seria a presença de entalhe na porção descendente da ativação negativa de um QRS predominantemente negativo, como está mostrado aqui nessa imagem. Seria essa porção aqui final do complexo QRS com esse aspecto em entalhe. Então, se você olhou ali para a VR, você vai observar inicialmente, tem R puro ou R inicial em AVR? Se sim, é uma TV. Beleza. Se não, você vai para o segundo critério. O segundo critério seria a presença de onda R ou Q inicial durando maior do que 40 milissegundos. Se a resposta for sim, é uma TV. Se a resposta for não, você vai para o terceiro critério. O terceiro critério, você vai procurar a presença do entalhe na porção final do complexo QRS. Se a resposta for sim, se possuir um entalhe na porção descendente do QRS, é uma TV. Essa imagem aqui, a gente percebe que tem a presença do primeiro critério positivo de Verekey. Você olhando para a AVR, tem uma onda R pura e onda R inicial. Então, preenche o primeiro critério. É uma TV. O terceiro critério mais utilizado ali para diferenciar a TV de táxi supra com aberrância é o critério de Santos. E o critério de Santos, você vai olhar para 4 derivações, que seriam D1, D2, V1 e V6. Em caso de TV, é comum, muito comum, essas 4 derivações apresentarem polaridade com predominância negativa, ou seja, o QRS negativo. Então, o primeiro passo é você olhar para as 4 derivações. Se as 4 das derivações possuírem a presença da polaridade negativa no complexo QRS, é uma TV. Se não, você vai para o passo 2. Se pelo menos 3 das 4 derivações possuírem a presença ali da polaridade negativa, provavelmente vai ser TV. Só que a partir de quanto mais passa uma pergunta para a outra, vai diminuindo a sensibilidade. Então, aqui no passo 1, provavelmente vai ser uma TV. Aqui já diminui a chance, e no terceiro passo já tem uma chance bastante diminuída. Tá dando para entender, pessoal? Os critérios aí de Verekey e do Santos? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo. Eu fiquei na dúvida só no de Verekey quanto ao entalhe. Tem que ser na maior parte do eixo ou tipo, se tiver só presença de um entalhe já conta como Só um já critério? conta. Beleza. Porque, tipo assim, é muito difícil aparecer só um. Na maioria das vezes aparece Verdade, vários. agora eu pensei aqui. É. Critério do Santos, então, você vai olhar para essas 4 derivações e vai tentar perceber ali a polaridade negativa do complexo QRS. Aqui é um exemplo de critério do Santos positivo, você olhando para D1, V1 e V6. 3 das 4 derivações está negativa. E por último, um critério ali que não é tão utilizado, mas eu gosto bastante dele, porque você só olha para uma derivação, só é um critério específico. Você vai olhar para a derivação D2. Se na derivação D2, o complexo QRS, você vai medir o início do complexo QRS até o ponto de maior amplitude, como está mostrado aqui na imagem. O início do QRS até o ponto de maior amplitude. Se esse tempo for maior ou igual a 50 milissegundos, que seria ali por volta de um quadradinho e meio, significa que é uma taquicardia ventricular. Então esse é um critério muito fácil que dá para a gente utilizar bastante na prática. E quando ele é positivo, provavelmente o paciente apresenta uma taquicardia ventricular. Aqui é um exemplo de taquicardia supraventricular com aberrância, onde a gente tentou utilizar o critério de Pava no D2, porém, quando foi medido aqui o início do complexo QRS até o ponto mais elevado, o tempo foi 40 milissegundos. Então, é um critério negativo, é uma taquicardia supraventricular com aberrância. Tranquilo o critério de Pava? Beleza, vou dar continuidade. E por último, eu queria abordar a TV fascicular. A TV fascicular é uma TV que ela é característica por apresentar ali características ali de bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo antero-superior direito, antero-superior esquerdo. E como é que a gente vai perceber isso no eletro? Beleza, a gente olha para esse eletro aqui, está evidenciando taquicardia com QRS alargado. Você olhando para V1, tem aspecto de BRD, tem a orelhinha de coelho aqui em V1, sinal da seta para cima. E quando você olha para D2, D3, você percebe que tem uma inferioridade do complexo QRS, predominantemente negativo. D2, ele está com esse tamanho aqui, em D3 ele acaba aumentando. Isso é uma característica do bloqueio de ramo antero-superior esquerdo. Então, o paciente ali apresentando taquicardia com complexo QRS alargado, características de bloqueio de ramo direito, mais características de bloqueio de ramo antero-superior esquerdo, confirmado uma TV, você vai pensar em taquicardia ventricular fascicular. E por último, abordando aqui a taquicardia ventricular polimórfica. A mais famosa é a torção das pontas, como está evidenciada aqui nessa imagem. A torção das pontas, ou torção de Poin, ela dá esse aspecto aí como se estivesse torcendo o complexo QRS. Inicialmente ele é mais com amplitude maior, posteriormente vai ficando menor e depois volta para amplitude maior.
E a principal causa ali da torção das pontas seria o intervalo QT prolongado. Por exemplo, ali alguns medicamentos que podem prolongar o intervalo QT, dando exemplo ali de alguns antibióticos, a própria amiodarona pode alargar o intervalo QT. Então, são alguns fármacos que acabam aumentando o intervalo QT, levando a essa arritmia. Ela é bem clássica mesmo. E, obviamente, é uma TV polimórfica, porque a variação da morfologia do complexo QRS. A gente percebe aqui que o QRS está nesse formato aqui, depois fica menor, depois volta a ficar maior. E a sugestão, quando você está diante de uma taquicardia com QRS largo, minha sugestão no caso, é se aplicar inicialmente o critério de Vereke e Pava. Então, o critério de Vereke ali, você utiliza a derivação AVR, e o critério de Pava, você só utiliza a derivação D2. Se nenhum dos critérios for positivo, você passa para o critério de Brugada, somente até o terceiro critério. E por último, você utiliza o critério de Santos. Então, essa é a minha sugestão quando vocês estiverem diante de uma taquicardia com QRS alargado. E agora, ficou alguma dúvida em relação ao diagnóstico do ECG, de cada taquicardia com QRS alargado? Ficou tranquilo os critérios? Pode falar aí, galera. Tranquilo, Luiz. Então agora a gente já entra na parte aqui do segmento da taquicardia, da abordagem ali propriamente dita, da taquicardia de QRS largo na emergência. Inicialmente eu vou falar ali sobre a TV monomórfica. Então, dando um exemplo prático aqui. Você está lá no plantão cardiológico, chega um paciente, foi feito ali um eletro na emergência e foi evidenciado uma taquicardia com QRS alargado. O que você vai fazer inicialmente? Você vai fazer a pergunta se o paciente está estável hemodinamicamente. E quais são os critérios de instabilidade hemodinâmica? Seria os 5Ds. A presença de dor torácica, ou diminuição do nível de consciência, ou desmaio, ou diminuição da PA, ou dispneia. Se o paciente ele preenche os critérios de instabilidade, ele tem a presença de alguns dos 5Ds, de um dos 5Ds pelo menos, você vai direto para a cardioversão elétrica sincronizada, que seria ali a 100 joules. Beleza. Resolveu, cardioverteu, o paciente voltou para o ritmo sinusal, tranquilo. Agora, se o paciente ele estiver estável hemodinamicamente, na queixa ele não ter a presença de um desses 5Ds, você vai tentar diferenciar se é um ataque supra com aberrância ou se é uma TV propriamente dita. Se for um ataque supra com aberrância, pode responder à manobra vagal ou adenosina, porque o estímulo ali está surgindo dos átrios. Agora, se for ineficaz, significa que provavelmente é uma TV. E para a gente reverter TV, só com a amiodarona. Inicialmente, você pode dar uma dose ali de ataque de amiodarona de 150 mg. Se não responder essa dose inicial de 150 mg, você pode repetir até 300 mg. Ou então, você já pode dar inicialmente 300 mg de amiodarona. Lembrando que antes de cardioverter o paciente, nós temos que aplicar ali o Osasco. Seria ali orientar o paciente, falar que vai dar o choque para retornar para o ritmo sinusal. A onda S ali, que seria a sedação, a analgesia. O A, do aporte de oxigênio. A gente tem que dar ali aporte 100% de oxigênio inicialmente. O S, lembrar de sincronizar o monitor. O C, de cardioversão sincronizada. E O, seria após a cardioversão, se observar se retornou para o ritmo sinusal. Aqui é um exemplo do monitor, que a gente tem que sincronizar. Essa tabela aqui é interessante, porque ela traz ali para a gente as principais cargas. E aqui a gente fala um pouco mais da amiodarona. A amiodarona é um antiarrítmico da classe 3, da classificação de Vaughan-Williams. Ela é um bloqueador do canal de potássio, só que além disso, ela também pertence às outras 3 classes, porque ela tem um papel tanto de bloqueador de canal de sódio, ela também tem um papel de bloqueador de canal de cálcio e também um papel de beta-bloqueador. E ela necessita de uma dose de ataque, o tempo de meia-vida dela é por volta de 58 dias. Beleza, a gente viu ali que inicialmente deve ser feita a dose de ataque. A dose de ataque ela deve ser feita ali ou 150 mg ou 300 mg. E a diluição deve ser ali no soro glicosado a 5%, 100 ml. Beleza, você fez essa dose de ataque, o paciente reverteu para ritmo sinusal. Aí você vai ter que utilizar uma dose de manutenção, porque a amiodarona ela é uma droga de depósito. Para ela fazer efeito ali no ritmo e manter o ritmo sinusal do paciente, ela tem que ficar depositada ali no coração do indivíduo. E para isso, nós temos que utilizar a dose de manutenção. E como que seria a dose de manutenção? Seria amiodarona, 150 mg, 6 ampolas, diluída em 5% de soro fisiológico. Aí você pode diluir ou em 482 ml de soro, ou em 222. Se eu não me engano, Rafael deve ter passado para vocês essa de 222. Se Lara e Daniel puder confirmar aí. É isso mesmo, Luiz. Aí não, miligrama por minuto durante 6 horas e meio miligrama por 18. É isso mesmo que ele passou. É porque essa dose aqui essa diluição de 482 seria em acesso periférico. E essa que ele passa para vocês é em acesso central. Mas bora falar dessa aqui então. A dose de manutenção vai ser 900 mg, que são 6 ampolas. Lembrando que cada ampola de amiodarona são 150 mg, diluído em soro glicosado a 5% a 222 ml de soro glicosado. Você vai correr em 24 horas. Nas primeiras 6 horas vai ser, igual o Daniel tinha falado, 1 mg por minuto. No total vão ser 360 mg em 6 horas. E a velocidade de infusão na BIC ali vai ser 16 ml hora. Nas próximas 18 horas vai ser 0,5 mg por minuto, sendo que no total vai dar 240 mg em 18 horas. E a velocidade de infusão na BIC vai ter que ser 8 ml hora. No total vai ser 900 mg.
E só ressaltando que como a amiodarona é uma droga de impregnação, ela tem que ficar impregnada ali no paciente, para ela ser considerada impregnada no paciente, o paciente ele tem que utilizar cerca de 8 a 10 gramas, seja VO ou EV, para essa droga ficar impregnada nele. Então, no total, tem que ser de 8 a 10 gramas. E após essa impregnação, dá para fazer o segmento ambulatorial. E o segmento ambulatorial da dose de manutenção da amiodarona seria de 100 a 400 mg de amiodarona diário. O fármaco mais utilizado ali, representante da amiodarona, é o Ancoron. O Ancoron, a dosagem dele padrão é de 200 mg. Então, é comum vocês verem ali pacientes utilizando Ancoron de 200 mg diários para dose de manutenção ambulatorial. Lembrar também que todo paciente revertido de uma TV, ele necessita de um beta-bloqueador para controle da frequência. E aqui, por último, o segmento da taquicardia de QRS largo, a TV polimórfica, que seria a torção das pontas. Ô, Você Luiz, também... perdão, deixa eu te interromper, velho. Naqueles. Não, volta um pouco aí. Volta pra voltar. Você Aí, tá ainda na abordagem, né? aqui. E na questão da. Beleza, você faz a. Se não tiver instável, faça a cardioversão. E a questão da adenosina. Eu posso ir Pois é. repetindo ela até. Rafael, não. Aqui não. Aqui não pode. Porque seria um diagnóstico diferencial, entendeu? É igual eu tinha falado no início da aula lá. 81% das vezes aqui vai ser TV. Então, como na minoria das vezes pode ser TAC supra com aberrância, que você visaria ali a resposta da adenosina, você não vai ficar repetindo ela. Inclusive, o Rafael deve ter passado para vocês ali, indo direto para a amiodarona, né? Ele deve ter Acho que ele pulado falou. manobra vagal e adenosina, e direto para a amiodarona. Exatamente. Pois é porque a diretriz da ESC, ela traz ali o diagnóstico diferencial na abordagem. Deu para entender? Porque na maioria das vezes vai ser TV. E a TV, ela só responde à amiodarona. Só que na minoria das vezes, 14% das vezes, pode ser TAC supra com aberrância. E a TAC supra com aberrância responde ou manobra vagal ou adenosina. Ô, Tranquilo? Luiz, mas aí, Rafael falou assim, que se for TV mesmo, né? Aí você iria entrar com 150 miligramas de amiodarona e poderia repetir até 6 vezes, mas que geralmente na terceira, se não tiver resposta, você poderia Cardioversão, cardioverter. né? Sim. É, Fica a critério do médico. entendi. Mas para provas suas, vocês seguem a questão da amiodarona 150 miligramas. Dá uma vez, repete outra vez, e pode repetir na terceira vez também. Beleza. Para provas suas, não precisa dessa parte da manobra vagal nem adenosina, não. Tira isso aqui, vai direto para amiodarona. Aí sempre vai fazendo 150, em 150, ou tipo assim, eu dou 150, não fez efeito, aí eu já vou aumentando. Não, vai dar de 150 em 150. Beleza. E também na prática, se o paciente está tranquilo ali, está apresentando uma TV de QRS largo, você pode ir direto para a cardioversão elétrica também. Obviamente não vai estar seguindo diretriz, né? Mas falando aqui da parte prática mesmo. Não, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. É. Então, falando agora sobre a torção das pontas, que a gente já viu previamente ali o eletro, característico. Aqui você também vai fazer a pergunta inicial, se o paciente está estável hemodinamicamente. Se o paciente ele não estiver estável hemodinamicamente, você já vai direto para desfibrilação. Esquece cardioversão aqui. Você vai direto para desfibrilação. E a partir disso, provavelmente o paciente ele deve voltar ali para o ritmo sinusal, após a desfibrilação. Agora, se o paciente ele tiver estável hemodinamicamente, você vai dar o sulfato de magnésio. Inclusive, é uma coisa que eu tinha até discutido com Lara hoje. Na maioria das vezes, o paciente com taquicardia irregular de QRS largo, torção das pontas, ele não vai estar estável hemodinamicamente. Provavelmente ele vai estar apresentando ali algum dos 5Ds. Então já vai direto para a desfibrilação. Agora, se por um acaso, raridade, ele estiver estável hemodinamicamente, você pode utilizar o sulfato de magnésio inicialmente. Aí você tem que correr em 5 a 20 minutos. Aqui é dando um exemplo novamente do eletro. E só lembrando que, na maioria das vezes, igual eu citei, ele vai ter um sinal de instabilidade na TV polimórfica. E após desfibrilação, você tem que dar também o sulfato de magnésio. Então, você desfibrilou o paciente, ele retornou para o ritmo sinusal, mas ainda está mantendo um intervalo QT prolongado, intervalo QT alargado. Você vai ter que dar o sulfato de magnésio de qualquer forma. E esse vídeo é que eu coloquei para a gente entender melhor a dosagem de sulfato de magnésio, que é de uma página que eu acredito que a maioria já segue, que é a página do professor Bruno Ferraz. Deixa eu só dar play aqui. Tá sem som, Luiz. Tá sem som? Eu acho que você vai ter que transmitir a tela. A tela? Vixe, espera aí. Tá quase acabando também. Calma. Ah, é o último? Dando pra ver? Tá, velho. Entra pra aí. Não, tá sem som ainda. Tá sem som? Tá. Não, mas sem problema então não. Eu vou mandar no grupo lá pra vocês. Mas só Beleza. lembrando que depois da desfibrilação tem que ter o sulfato de magnésio, porque ele que ajuda a retornar o intervalo QT fisiológico. Ele que ajuda a diminuir o prolongamento do intervalo QT. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Acho que é basicamente isso. Ô, Luiz, Oi? desmaio é realmente um critério de instabilidade? Pois é. Tem Acho essa até que não, né? questão.
seria baixa perfusão ou sinal de choque. Porque na diretriz nova da ESC, da abordagem de destaque arritmias, isso aqui eu peguei foi do, do Google Imagens, mas na nova diretriz da ESC, traz ali que seria sinal de baixa perfusão ou sinal de choque, ao invés do desmaio. É porque eu vi até esse doutor Bruno falando que não era considerado. Sim, Porque às vezes mano, pode ser uma coisa episódica que não tá relacionada a um pois é. problema cardíaco propriamente dito, né? E aí poderia ser, se fosse uma coisa episódica, não seria considerado como Sim, critério. seria um Entendeu? desmaio de origem cardiogênica. Uhum. Joia? Beleza. Vai acabar agora a reunião aí. Valeu, galera. Valeu, O sala trial que eu Valeu. queria apresentar. Como é que vai ser hoje? Você quer apresentar hoje? Eu posso apresentar se todo mundo tiver o horário Vocês têm disponível. algum compromisso É aí? rapidinho. Eu tô livre. Bom, tô livre também. Então bora Olha criar pra outra sala, hein? Beleza. É porque vai expirar isso aqui. Pare.